Bem. Aí. Bom, boa tarde a todos, então, e todas. Com grande satisfação que eu apresento meu colega e amigo Ednei Aparecido Santos Júnior, professor da Universidade Estadual de Maringá, que vai dar um seminário para a gente aqui no Seminário de Álgebra do PPMAT, da UFO, vai falar sobre automorfismos de Lie de álgebras de incidência. Então, muito obrigado, Ednei. Eu chamo ele carinhosamente de Júnior. Muito obrigado aí e fique à vontade para começar. Eu queria inicialmente agradecer muito o convite, é sempre uma satisfação reencontrar o Guilherme, encontrar também o pessoal da UFA, aí, Alonso, o Cícero, né, que a gente vira e mexe, se esbarra ou se esbarrava, né, nos congressos da vida, nas escolas de álgebra, né? E hoje eu vou falar um pouco, então, sobre um trabalho recente com a professora Érica, também aqui do departamento, e com o Mikola Kripchenko, da Federal de Santa Catarina. Esse trabalho encontra-se submetido para publicação no qual a gente estuda e caracteriza os automorfismos de Lie de álgebras de incidência. Antes de começar a apresentação, pelo que eu entendi do que o Guilherme passou da ideia dos seminários, eu entendi que era uma coisa que ia tanto para os professores como para os alunos, né, e tem professores que não são exatamente da área. Então, eu procurei fazer uma apresentação um pouco mais introdutória, de maneira que todos pudessem acompanhar, eu acho, melhor o que está se passando a cada passo. Então, quando vai chegar lá no final, eu não vou fazer a parte das tecnicalidades, nem vou entrar muito nos detalhes, mesmo os resultados que eu vou apresentar não são os resultados na sua forma final que a gente chegou, porque eu acho que ficaria menos interessante, ia ficar uma coisa mais... Então, eu tentei fazer uma coisa que todo mundo conseguisse ficar mais com o pé no chão durante toda a apresentação. Espero que eu tenha conseguido, tá bom? Então, vamos embora. Desculpa. Tá. Então, eu vou começar falando sobre o que são álgebras de Lie. Isso é um conceito bem corriqueiro até na matemática, mas como pode ser que tenha alunos que não tenham visto, não sei, né? Acho que convém falar. Então, uma álgebra de Lie vai ser um F espaço vetorial, que F é um corpo, né? Com uma multiplicação que a gente denota através desses colchetes aqui. Então, como toda coisa que merece ser chamada de multiplicação, ela vai ser bilinear. Aqui eu só coloquei linear à esquerda, por quê? Porque a segunda coisa que a gente pede é uma anticomutatividade, né? E como você tem linearidade de um lado, a anticomutatividade te fornece de graça a linearidade do outro lado, né? Então, aqui eu coloquei menos e coloquei, vamos pegar a característica de f diferente de 2, para não ter que alterar essa definição aqui, e daí ter que fazer bilinearidade mesmo, né? E a identidade de Jacobi, que é essa daqui. Então, se alguém nunca viu a multiplicação de uma álgebra de Lie, ela não é associativa, né? Por isso que você precisa designar, né, onde que vão os colchetes aqui, e satisfaz essa identidade aqui. Ela também nunca tem unidade, né? Isso é fácil de ver por causa da anticomutatividade, não tem como ter idempotente. Aliás, o único idempotente é o zero, né? A comutadora A para dar o próprio A, só se A for igual a zero. E é isso aí. Ok? Tá. Então, vamos fazer um exemplo bem genérico de álgebra de Lie. Então, vamos mostrar como a partir de uma álgebra associativa qualquer, você pode transformá-la numa álgebra de Lie, que é o que a gente vai fazer essencialmente com as álgebras de incidência, tá? Então, uma F álgebra associativa, o que é? É um espaço vetorial que tem uma multiplicação, né? Que com a adição da estrutura de espaço vetorial e com essa multiplicação é um anel associativo. Você pode colocar unidade, pode supor que não tem unidade, tá? Mas você tem, então, uma álgebra associativa dessa maneira. E tem uma compatibilidade entre a estrutura de álgebra, de anel e de espaço vetorial, que é
quando você multiplica um escalar lambda, né? Multiplica a multiplicação de A por B, isso é lambda A multiplicando B, que é igual a A multiplicando lambda B, né? Aí isso dá-se o nome de uma F-álgebra sobre o corpo F, né? Sobre o qual a álgebra é um F-espaço vetorial. E aí a gente vai considerar, né, a partir da multiplicação de A como álgebra associativa, a gente pode definir essa multiplicação colchetes dessa maneira aqui, né? Então, quando você pega o elementos A e B da álgebra, isso aqui vai fazer A por B menos B por A. Isso aqui é chamado de comutador, né? Essa multiplicação é chamada muitas vezes de comutador. Então, então tirei aquela multiplicação, substituí por essa, e isso virou uma álgebra de Lie. Ok? Então, eu coloquei um verifique aqui, né? Caso alguém não tenha visto isso ainda, é uma continha bem simples. Então, o que vai ser um automorfismo de Lie de A? Né? Aqui eu até coloquei, né, que quando você transformar numa álgebra de Lie, em geral você usa essa notação aqui, A com menos aqui em cima entre parênteses, né? Acho que, não sei se é chamado de A menos, não sei exato o nome que se usa. A notação é essa. Então, mas como eu vou estar sempre falando que é automorfismo de Lie, então eu não vou ficar usando o menos aqui em cima, tá? Então, o que vai ser? Vai ser um automorfismo de A menos, basicamente, né? Então, para ser um automorfismo de A menos, o que tem que acontecer? Para uma aplicação F de A em A, ser um automorfismo de A menos. Tem que ser linear com relação a F, bijetora, né? Bijetora, e preservar o colchete, né? Preservar o comutador. Ok? Então, aqui é uma álgebra associativa, né? E estou falando aqui que seria o automorfismo de Lie dessa álgebra associativa. É a mesma coisa que dizer que é um automorfismo de A menos. Tá? Então, se F é um automorfismo de A como álgebra associativa, a gente tem que F ele é automorfismo de Lie de A. Por que isso acontece? Porque a gente definiu o comutador a partir da multiplicação de A como álgebra associativa. Então, se uma aplicação preserva a multiplicação, né, de A como álgebra associativa, o que o automorfismo faz, ele automaticamente preserva o comutador. Agora, então, o que eu estou dizendo? Que homomorfismo, né, de álgebras, né, de A como álgebra associativa, é homomorfismo, endomorfismo, né, porque você tem que ir numa outra álgebra associativa, no caso eu estou indo na mesma. Né, endomorfismos, né, de A como álgebra associativa são endomorfismos de Lie de A. Né, e como você aqui pegar automorfismo, ele é bijetor, então, consequentemente, também vai ser automorfismo de Lie. Agora, nem todo automorfismo de Lie é dessa forma. Por exemplo, né, se eu pegar F de A em A, um anti-automorfismo, aqui não é de Lie, pessoal, isso aqui foi um erro que eu já tinha detectado, mas como eu não digitei, depois não tinha como apagar. Né? Esquece-se de Lie aqui, não tem de Lie aqui não. Isso aqui é anti-automorfismo de A como, nem faz sentido, né, de Lie como álgebra associativa. Né? Esse é o anti-automorfismo de A como álgebra associativa. Tá? Então, se você pegar um anti-automorfismo de A como álgebra associativa, ele vai ser automorfismo de Lie? Não, ele não vai ser. Só que menos ele vai. Né? Então, isso aqui é linear, é bijetor. O que muda, né, do alto para o anti-alto é que F de AB, né, agora na multiplicação de A, associativa de A, isso é F de B, F de A. Então, inverte, né, aqui na hora de pegar as imagens. Então, quando a gente pegar um anti-alto, então menos esse anti-automorfismo, menos esse anti-automorfismo é automorfismo de Lie de A. Também é uma conta bem corriqueira, então até fiz aqui, ó. Achei que não tinha feito. Né? Só para verificar que preserva a multiplicação, porque a objetividade continua, né? De um operador linear para menos ele é sempre, se ele é bijetor, menos ele é bijetor.
Então, a verificação está aqui, é bem canônica, né? É só aplicar mesmo os resultados. Apareceria aqui o comutador, né? No final aqui aparece o comutador de f de A por f de B. Só que aqui, usando daí a bilinearidade, né? Eu posso jogar um menos para a primeira entrada aqui, e posso jogar o outro menos para a segunda entrada, então funciona sem alterar, né? E funciona tranquilamente. Então, como a gente quer estudar os automorfismos de Lie de uma álgebra de incidência, né? A gente tem primeiramente que estudar os automorfismos e os anti-automorfismos, né? De álgebras de incidência, porque eles vão estar lá dentro. Né? Não vão ser só eles, mas eles vão estar lá dentro. Tudo bem? E aí, né, o que é, afinal de contas, uma álgebra de incidência? Né? Então, agora eu vou começar a falar do que é uma álgebra de incidência. Então, seja X um conjunto parcialmente ordenado. Daqui para frente eu vou trocar o termo conjunto parcialmente ordenado por poset, que isso aqui vem do inglês da abreviação de partially ordered set. Então, poset. Finito, tá? Para definir a álgebra de incidência de um poset. O poset não precisa ser finito necessariamente. Em geral, a gente pede localmente finito, que é uma condição um pouquinho mais fraca, e até nos casos em que não é localmente finito, dá para definir, mas aí você tem que fazer algumas outras restrições que não envolvem o poset, mas envolvem os elementos da álgebra. Tá? Aqui eu vou trabalhar só com o caso finito, que já é razoavelmente complicado de trabalhar nesse problema. E a gente vai enumerar, então, os elementos do poset de maneira que, se xi é menor ou igual do que xj na ordem de x aqui, né, na ordem parcial que você está considerando em x, então i é menor ou igual do que j. Isso sempre é possível de fazer porque você começa colocando os elementos minimais do poset. Retirados esses elementos minimais, o seu poset, você obtém um novo poset com a remoção desses elementos, coloca os próximos minimais e vai agindo assim. Automaticamente, se você tiver isso aqui acontecendo, tem que ter isso, né? Porque você vai colocando sempre um cara minimal do conjunto que sobrou, né? Que sobrou. A gente pode realizar a F-álgebra de incidência de X como sendo, isso daqui já vou explicar, porque pode realizar como sendo, porque essa não é a definição mais usual, tá? As álgebras de incidência, salvo engano, foram introduzidas por Giancarlo Rota, lá para em torno de 1950, eu acho. Acho que foi antes de 1960. E ali tinha todo um interesse combinatório de inversão da função de Möbius e tal. E ela acaba sendo uma álgebra bem comportada em vários aspectos e que generaliza a álgebra de matrizes triangulares superiores e também, no caso que a gente está trabalhando aqui com um poset finito, né, você sempre consegue realizar a álgebra de incidência como sendo uma subálgebra da álgebra de matrizes triangulares superiores, tá? Então, aqui então você pode pensar como sendo, né, todo elemento da álgebra de incidência como sendo uma matriz triangular superior, onde a entrada KL para todo elemento da álgebra vai ser zero se o XK não for comparável com o XL, né, nessa maneira que eu etiquetei, né, os elementos de X. Né? Porque quando eu falo que isso aqui é triangular superior, significa que para uma entrada ser não nula, necessariamente o índicezinho aqui, né, tem que ser menor ou igual que o índice J, né? Tem que estar numa linha em número no máximo igual da coluna, né? E aqui você vai ter essa condição. Então, fazendo alguns exemplos, se eu pegar x como sendo, né, todos os números de 1 até n, com
ordem total, ou seja, isso aqui é a ordem dos naturais. 1 é menor do que 2, que é menor do que 3, que é menor do que 4, e assim por diante. Você tem exatamente a álgebra de matrizes triangulares superiores, porque isso, aqui todo mundo é comparável com todo mundo. Então não vai ter entrada nula, né? Só vai ter onde você já tem nas matrizes triangulares superiores, que é da diagonal principal para baixo, né? Isso não vai mudar. No caso em que eu posso pegar x aqui, né? Agora também que todo mundo de 1 até n, só que agora não é que ninguém é comparável com ninguém, né? Cada elemento só é comparável consigo mesmo, né? Então, o 1 só é comparável com o 1, o 2 só é comparável com o 2, o 3 só é comparável com o 3, assim por diante. Né? Então, quando você tem comparabilidade, necessariamente você tem o mesmo elemento. E aqui, a álgebra de incidência vai ser isomorfo à soma direta como álgebra, né? De n cópias do corpo. O que significa isso? Não é só a soma direta como espaço vetorial. Além disso, cada duas componentes aqui são ortogonais, né? Então, se eu pegar um elemento que está nessa cópia aqui de f, né? E pego um elemento que está nessa outra cópia de f e multiplico um pelo outro, isso dá zero. Ok? Outra maneira de você realizar isso, se você olhar como subálgebra da álgebra de matrizes triangulares superiores, seriam as matrizes diagonais, né? E aí o que acontece, né? Cada componente, quando você multiplica uma matriz diagonal por outra diagonal, aí você só multiplica elemento a elemento da diagonal, né? Então, só o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, por isso que segue aquela ortogonalidade que eu falei. Se você pegar um cara que está nessa componente aqui, significa que essas entradas daqui para baixo são todas nulas, né? Se você pegar um cara na última componente aqui, todas as entradas aqui para cima são nulas, e a hora que você multiplica um pelo outro, anula tudo. Tudo bem? Um outro exemplo, vamos pegar o conjunto formado por 1, 2, 3, 4, e aqui 1 e 2, ambos são menores do que 3 e 4, não são comparáveis entre si 1 com 2, e 3 e 4 também não são comparáveis entre si. Uma maneira que a gente costuma usar para visualizar geometricamente ou visualmente, né, o conjunto parcialmente ordenado que a gente está trabalhando, deixa eu aumentar aqui, esqueci, é o diagrama de Hasse, né? Como que a gente constrói o diagrama de Hasse? Nós colocamos um pontinho, né, um vértice correspondente a cada elemento do conjunto, de maneira que a gente liga dois vértices quando você tem uma relação que a gente chama de cobertura ou de dominância, não sei qual que é mais usual. Mas, ou seja, no caso aqui, por que eu estou ligando 1 no 3? Porque 3 é maior do que 1 e porque não tem ninguém entre 3 e 1. Né? Não tem ninguém que é menor do que 3 e maior do que 1. Então, daí você liga para uma aresta, coloca sempre o menor, o vértice que representa o elemento menor, numa posição inferior com respeito àquele que representa o elemento maior. Então, aqui estou dizendo que 1 é menor do que 3, 1 é menor do que 4, 2 é menor do que 3, 2 é menor do que 4. Repara que para ir de 1 para 2, eu subo para ir para o 4 e desço. Então, não tem como comparar 1 com 2. Né? Se eu estivesse ligando 4 com mais alguém aqui para cima, por exemplo, 5, então 1 ainda seria menor do que 5, porque 1 é menor do que 4, 4 é menor do que 5, 1 seria menor do que 5. Mas aqui, então, com respeito ao 2, né, 1 e 2 não são comparáveis entre si, 3 e 4 também não são comparáveis entre si. Ok? Nesse caso aqui, como que fica a carinha da álgebra de incidência? Fica assim. Então, aqui, a entrada 1, 2 vai receber um 0 sempre, justamente porque 1 não é comparável com 2, e a entrada 3, 4 também vai ser sempre nula, porque 3 não é comparável com 4. Né? Então, você multiplica uma matriz dessa forma para outra matriz dessa forma, sempre vai ter essa mesma cara, e isso gera, de fato, subálgebra de UTM, de UT4, no caso. Né? Então, vamos adiante. Então, agora a gente pode começar a falar de automorfismos e anti-automorfismos de álgebras de incidência, né?
como eu falei, porque eles vão ser, não vão ser, né? Os automorfismos serão automorfismos de Lie. Os anti-automorfismos não serão, mas o negativo deles, os negativos deles serão, né? Anti-automorfismos de Lie, da álgebra de incidência também. Então, antes de descrever, né, para poder descrever qual que é a cara geral de um automorfismo ou de um anti-automorfismo, né, de uma álgebra de incidência, aí como álgebra associativa, tá, pessoal? A gente vai começar falando de automorfismos e anti-automorfismos de Poset, porque eles estão muito ligados com automorfismos e anti-automorfismos de álgebra de incidência. Então, o que é um automorfismo de um Poset? Vai ser uma aplicação do Poset nele próprio, de maneira que x é menor ou igual do que y, né, no Poset, se e somente se a imagem de x é menor ou igual que a imagem de y. Isso aqui garante automaticamente que isso é bijeção, porque aqui é uma ordem parcial, então ela é antissimétrica. Então a antissimetria da ordem garante a bijeção. Tá? Então, no fundo, mas é a ideia de sempre. A ideia de um diagrama de Hasse, você pode pensar que o automorfismo age alterando os nomes as etiquetas dos vértices, né? Mas quando você olha para as arestas continuam as mesmas, elas só foram mudadas de posição porque você mudou, né? Mas quem estava ligado num continua ligado, né? Dois vértices que estavam ligados antes continuam ligados, né? Para ser anti-automorfismo, né, em vez de preservar a ordem, vai trocar. Então, x menor ou igual do que y, se somente se alfa de y for menor ou igual do que alfa de x. Aqui você, então, inverte a ordem, né? Como eu falei, esse se somente se também garante a objetividade da aplicação alfa, tá? E aqui você está invertendo. Então, se a gente voltar nesse exemplo aqui, para ficar um pouquinho mais claro, né, eu posso ter um automorfismo que manda, por exemplo, 1 para 2, 2 para 1, que eu fixo 3 e fixo 4, né? Alfa de 1 é 2, alfa de 2 é 1, alfa de 3 é 3, alfa de 4 é 4. Isso vai ser automorfismo porque a ordem vai ser preservada. Ou eu poderia fazer um anti-automorfismo, mandando, por exemplo, 1 para 4, 4 para 2, 2 para 3 e 3 para 1. Né? Então, se eu fizer alfa de 1 igual a 4, alfa de 4 igual a 2, alfa de 2 igual a 3, alfa de 3 igual a 1, isso vai dar anti-automorfismo também. É interessante notar, né, que o diagrama de Hasse desse Poset é bastante simétrico. Né? E quando você tem, e quanto mais simetria você tem, você vai ter mais automorfismos e anti-automorfismos. Né? Então, isso aumenta, né, o número de automorfismos e anti-automorfismos. Tem Poset que não admite anti-automorfismo, né? Tem Poset que só admite, em geral, um Poset, o único automorfismo que ele admite é a identidade, né? Automorfismo sempre tem. Tá? Então, Então, daqui em diante, a gente vai denotar os elementos de um Poset X de N elementos, usando os próprios números de 1 até N para facilitar a identificação com o elemento de UTN, né? Onde a gente vai, então, onde aqui a gente vai ordenar, né, os caras de maneira que I menor ou igual do que J em X implica que I é menor ou igual do que J na ordem usual, né? A volta nem sempre vai valer, porque senão você teria necessariamente uma cadeia, que a gente chama aqui, né? Um Poset onde todo mundo é comparável para todo mundo, comparável com todo mundo. Em geral, não vai ser o caso, tá? Mas quando a gente tiver no Poset I menor ou igual do que J, então, como número inteiro, I vai ser menor ou igual do que J. Ok? Para qualquer par I menor ou igual do que J em X, a gente vai levantar por E e J
Essa notação é muito usual para a matriz. A ideia é justamente pegar a mesma ideia, né? EIJ é a matriz que tem 1 na posição IJ e 0 no restante. Aqui a gente precisa considerar que I é menor ou igual do que J em X, para isso estar na álgebra de incidência. Do contrário, não estaria, né? Não poderia ser 1 daí a entrada de J, né? Para poder ser 1, você precisa ter I menor ou igual do que J. A vantagem disso é que, por exemplo, no caso finito, essas matrizes E e J aqui, elas formam uma base canônica para a álgebra de incidência, né? E é uma base multiplicativa, porque quando você multiplica E e J por EJK, isso dá E e K. E se você multiplicar E e J por uma EKL e K é diferente de J, isso dá 0, né? Então, é uma base muito boa de se trabalhar, que é o que eu acabei de falar aqui. Então, isso aí é a base canônica de x. Isso só vai ser base no caso em que x for finito, tá? Então, o caso finito, como eu falei, ele já é razoavelmente complicadinho, mas ele tem suas simplificações para lidar. Ele facilita bastante para escrever os elementos da álgebra. Então, dado um automorfismo alfa de x, né, eu vou definir alfa chapéu da álgebra de incidência nela própria. Linear, como eu vou impor que ela é linear, basta eu definir nos elementos de uma base. De que base que eu vou escolher? Dessa aqui. Então, eu vou impor que alfa chapéu aplicado em E e J vai ser E alfa de I, alfa de J. Para todo E e J na base. Então, como você fixou a imagem para todos os elementos da base, isso aqui te define unicamente alfa chapéu. Lógico, tem que verificar que isso preserva a multiplicação da álgebra de incidência, tá? Mas ela preserva. A hora que você, basicamente, basta verificar que preserva isso daqui, né? Mas a hora que você aplica aqui, esse vai para alfa de I, alfa de J, e esse vai para alfa de J, alfa de K. O resultado vai ficar E alfa de I, alfa de K, que é justamente o alfa chapéu de E e K, né? Então, funciona tudo muito bem. No caso que o alfa é anti-automorfismo, no caso que o alfa é o anti... Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou passando o cursor em cima, mas eu não sei se vocês enxergam, e eu estou acreditando que sim. Vocês enxergam quando eu passo o cursor ou não? Enxergo. Ah, tá. Porque já pensou, né? Aqui, né? Fala, tá aqui, ó. Mas onde? Ah, então beleza. Então, se alfa é anti-automorfismo de x, eu posso definir alfa chapéu também. Ah, aqui está errado. Aqui da álgebra de incidência de x na álgebra de incidência de x. É lógico, senão, né? Alfa chapéu da álgebra de incidência na álgebra de incidência. Linear, mesma ideia. O que vai mudar? Quando aplicar alfa chapéu em E e J, agora isso vai ser E alfa de J, alfa de I. Vai trocar, né? E por J, por que tem que fazer isso? Porque como o I aqui é menor ou igual do que J em X e alfa é anti-automorfismo, é alfa de J quem vai ser menor do que ou igual a alfa de I, né, em X. E se você mantivesse alfa de I, alfa de J, esse cara não ia estar na álgebra de incidência. Mas se você faz essa troca aqui, isso aqui vai ser o anti-automorfismo da álgebra de incidência. Tá? Então, esse é o primeiro tipo são os primeiros tipos de automorfismo e anti-automorfismo que a gente tem. Né? Agora eu vou falar de mais automorfismos. Por quê? Porque quando você compõe automorfismo com anti-automorfismo, o resultado é anti-automorfismo. Então, esses automorfismos que eu vou falar agora, né, dos quais eu vou falar agora, eles vão ser usados para gerar todos os automorfismos e também todos os anti-automorfismos de uma álgebra de incidência. Então, o elemento da álgebra de incidência vai ser chamado de multiplicativo, né, se para qualquer trio de elementos de x, né, tal que I é menor ou igual do que J, que é menor ou igual do que K, né, então as entradas IJ, a entrada JK e a entrada IK, né, de elementos da álgebra de incidência pode ser diferentes de zero. Né? Então, a gente vê que a entrada IK de sigma, tá? Isso aqui lembra que a gente está vendo como uma matriz, né? Então, a entrada IK de sigma, ela é igual à multiplicação da entrada IJ pela entrada JK. Isso aqui para qualquer trio desse tipo, podendo ter igualdade. Isso aqui pode parecer um negócio, nossa, mas da onde, né? É aquelas coisas que a gente, quando muitas vezes vai apresentar as coisas em matemática, a gente
apresenta o negócio para depois você olha como ele funciona bem, né? Sendo que a gente faz a conta, né? Para descobrir quem funciona bem, e daí você define o cara, né? E é mais ou menos aqui assim também. Então, dessa definição, segue em particular que, como eu estou impondo que essa entrada aqui tem que ser diferente de zero, né? Isso aqui é importante. Né? Se isso aqui é sigma e k sempre diferente de zero, para todo φ menor do que j, menor ou igual que j, a entrada de j é diferente de zero. Então, as entradas da diagonal principal dessa matriz tem que ser todas iguais a 1, né? Porque você tem que ter sigma i igual a sigma i vezes sigma i, idempotentes no corpo, só tem 0 e 1, não pode ser 0, só pode ser 1. Ok? Tá. Então, para que servem então, esses elementos multiplicativos? Para que eu vou usá-los? Né? Porque a partir de cada elemento multiplicativo, eu vou definir uma aplicação, de novo, linear, então eu só vou definir na base canônica. Né? De que maneira? M sigma aplicado em IJ vai ser a entrada IJ de sigma multiplicando a matriz EIJ. Ou seja, essa é a matriz cuja entrada IJ é a entrada IJ de sigma e todas as demais entradas são iguais a zero. E essa aplicação vai ser um automorfismo da álgebra de incidência, que a gente chama de automorfismo multiplicativo. Como é usual também no caso de álgebras associativas, né, a gente vai ter automorfismos internos. Né? O que é o automorfismo interno? Você pega um elemento inversível da sua álgebra de incidência e a partir dele, fixo, né? E a partir dele, para todo cara da álgebra, você define a imagem desse cara como sendo a conjugação por Gzinho. Então, Gzinho, azão, Gzinho a menos 1. E nesse caso, em geral, a gente pode dar psi por psi Gzinho para deixar claro quem que é o Gzinho que a gente está conjugando todo mundo, né? Na hora de fazer isso, embora, em geral, não vai ter um único Gzinho cujo automorfismo interno associado a ele gere a psi, né? Aqui vai ter uma relação que tem a ver com o centro da álgebra, né? Para determinar quando dois inversíveis da álgebra induzem o mesmo automorfismo interno, né? Desculpa. Então, a partir desses três tipos, né, de automorfismo, nós conseguimos caracterizar todos os automorfismos de uma álgebra de incidência. Então, se φ é um automorfismo ou anti-automorfismo, mas depois eu esqueci que tinha posto anti-automorfismo entre parênteses, então pode esquecer por enquanto isso, que depois, lá para frente vai estar explicitado. Se isso aqui é um automorfismo, né, da álgebra de incidência, vai existir um único alfa chapéu, né, que vem de um automorfismo de X, que a gente chama de automorfismo induzido de um automorfismo de X. Aí, M sigma e psi g, né, esse multiplicativo e esse interno aqui, em geral, não vão ser únicos, não, tá? Inclusive, tem automorfismo multiplicativo que é interno, tem automorfismo interno que é multiplicativo, então aqui não tem unicidade, mas esse cara é único. De modo que, então, todo automorfismo é composto de um interno por um multiplicativo por um induzido. Se você quiser unicidade, você pode impor que G, né, todas as entradas da diagonal principal de G são iguais a 1. Aí você vai ter unicidade, tanto no interno, quanto no multiplicativo, quanto no induzido. O caso de anti-automorfismo é bastante similar. O que muda, obviamente, é que aqui não vai poder ser automorfismo induzido por automorfismo de X. Vai ser um anti-automorfismo, né, induzido por um anti-automorfismo alfa de X. Né? Mas quando eu componho anti com alto, isso continua anti. Compõe com outro alto, isso continua anti. Né? Então, todo anti-automorfismo eu consigo uma decomposição parecida. E agora a gente vai começar a falar de fato do problema de estudar os automorfismos de Lie das álgebras de incidência. Tá?
Então, eu vou definir J1 como sendo as matrizes da minha álgebra de incidência com diagonal nula, né? Que todas as entradas da diagonal principal são iguais a zero, ok? E eu vou definir Jm mais 1 como sendo, eu vou usar essa notação, J1 colchete Jm, né? Então, indutivamente, J1 é isso, e Jm mais 1 é o colchete de J1 por Jm. Isso aqui eu estou querendo dizer o que com essa notação? É o espaço vetorial, né? Como espaço vetorial, isso aqui é gerado por todos os colchetes da forma A por B, com A em J1 e B em Jm. Tá? A em J1 e B em Jm. Se φ é automorfismo de Lie de Ix, não é difícil de ver que φ de Ji tem que ser o próprio Ji para todo I. Para quem já conhece, isso daqui é o que a gente chama de radical de Jacobson da álgebra, por isso que a gente usa J para ele, né? E esses caras aqui coincidem, inclusive, com as potências do radical de Jacobson, tá? Com as potências associativas do radical de Jacobson também, da álgebra. Mas eu não precisei falar disso para que a gente vai usar. Outra questão é que se eu coloquei é a cadeia mais longa, na verdade é uma cadeia mais longa, né? Ou seja, se a maior cadeia, que é uma cadeia, é um subconjunto do seu poset em que todo mundo é comparável com todo mundo, no qual você tem ordem total, né? Na qual a sua ordem ela é total. Então, se a maior cadeia que você tem, ou uma maior cadeia tem K mais 1 elementos, né? Ou seja, não existem cadeias com K mais 2 elementos, né? Esse K tem essa propriedade. Então, você vai ter que JK, né? Dessa maneira que eu defini, vai ser diferente de zero. E você vai ter que todas as potências que vêm depois, JK mais 1, JK mais 2, vai ser só o espaço nulo. Ok? Por que isso? Olha, vamos justificar essas duas afirmações, então. Primeira que eu falei aqui, né? De que φ de JI é igual a JI para todo o inteiro. E essa daqui. Por φ ser automorfismo de Lie, claramente φ de Jm vai estar contido em Jm porque preserva o comutador, preserva o colchete, né? Como x é finito, a dimensão da álgebra de incidência é finita e a dimensão de cada subespaço é finito. Então, como você tem bijetividade, cada subespaço daquele tem que ir em si mesmo, né? Porque se não fosse, ia num subespaço de dimensão menor, você tem um núcleo ali que ia fazer parte, elementos não nulos no núcleo, que ia fazer parte do núcleo da aplicação global, né, da aplicação sobre o todo. E não pode, né? Então, além da continência, você tem que ter necessariamente a igualdade. Além disso, né, por que o JK eu consigo garantir que ele é diferente de zero? Por causa disso, porque se eu pegar aquela mesma cadeia que eu tinha pego aqui, né, I0 menor que 1, papapá menor do que K. Então, eu posso escrever EI0 e K como sendo o colchete de EI0 e 1 por, abre colchete, EI1 e 2, abre colchete, até EIK menos 2, IK menos 1, IK menos 1 e K, e fecha tudo, porque isso aqui vai dar EIK menos 2 e K, depois vai dar EIK menos 3 e K, assim por diante até EI0 e K. Isso aqui é diferente de zero, então JK é diferente de zero. Agora, para que JK mais 1 fosse diferente de zero, você teria que conseguir encontrar matrizes, né? Em J1, K mais 1 matrizes, tal que isso aqui ocorresse. Né? Porque JK mais 1 é o subespaço gerado pelos caras dessa forma. Se todo cara dessa forma é nulo, esse subespaço é nulo. Então, você deveria conseguir encontrar essas matrizes. Só que para aquilo ali ser diferente de zero, então você tem que conseguir devido à natureza do computador, você tem que conseguir uma reordenação desses fatores, ou seja, esses caras são os mesmos aqui, só estou mudando a ordem de maneira que, multiplicados nessa ordem, desculpa, isso aqui eu garanto que seja diferente de zero. Ok? Então, com isso, como cada BJ aqui está em J1, ou seja, a diagonal
é nula, né, a diagonal é nula, isso só vai ter entrada não nula fora da diagonal principal, né? Ou seja, entradas da forma IJ com I menor do que J. Com I menor do que J. Então, você tem que conseguir encontrar entradas não nulas. J0, J1 em B1, J1, J2 em B2, e assim por diante, até JK, JK mais 1 em BK mais 1, né? De maneira que essa entrada J0, J1, multiplicada por essa J1, J2, multiplicada pela J2, J3 de B3, e assim por diante, multiplicada por essa daqui de BK mais 1, dê diferente de zero. Porque se você não tiver isso aqui, a multiplicação dá nula. A multiplicação vai dar nula. Bom, mas se você tem entradas não nulas dessa maneira aqui, né, como a gente está na álgebra de incidência, só tem que J0 vai ser estritamente menor que J1, porque você tem J1 aqui, que vai ser estritamente menor que J2, tá? Que vai ser estritamente menor do que JK mais 1. Mas olha, aqui eu construí uma cadeia com K mais 2 elementos no POSSET, sendo que eu assumi que a maior cadeia tinha K mais 1 elementos. Então, isso não pode acontecer. E da onde que veio a contradição de supor que o espaço era não nulo, né? Que o JK mais 1 era não nulo, logo o JK mais 1 é necessariamente nulo, ok? Então vamos adiante. Eu acho que estou esquecendo de maximizar, né, cara? Me falem aí, porque se fica pequenininho é ruim de enxergar mesmo. Então, seja aí um ideal de Lie da álgebra de incidência, contido em J1, e seja A pertencente a I, tal que a entrada IJ é diferente de zero. Então, se você está em J1, claramente I tem que ser menor do que J, tá? Então, a gente vai ver que a matriz EIJ pertence a esse ideal. Isso aqui vai ser importante para caracterizar um aspecto que aparece quando você considera automorfismos de Lie das álgebras de incidência, tá bom? Então, é uma demonstração bem curtinha, né? Como A está no ideal, isso aqui é um ideal de Lie. Ele é um subespaço do espaço vetorial, né, de A visto com espaço vetorial, que quando você pega e multiplica por alguém dele no colchete, tanto a esquerda quanto a direita, continua sempre no ideal. Você multiplica por qualquer cara da álgebra, né, no colchete, tanto a esquerda quanto a direita, isso vai permanecer no ideal. Na verdade, como você tem anticomutatividade, basta que seja fechado quando você multiplica a esquerda, né? Então, mas como ele está no ideal, então você sabe que isso aqui está no ideal e você sabe que isso aqui também está no ideal, né? Porque isso está no ideal, isso aqui também vai estar no ideal, certo? Só que quando você faz isso, né, o colchete de A por EJJ vai dar o quê? Vai dar uma matriz que vai ter as mesmas entradas de A, as entradas da forma IJ, agora esse J está fixo, que é esse J aqui, e vai ser menos as entradas de A nas entradas da forma JK, onde o J é o mesmo J que está fixo aqui. E as demais entradas dão zero. E aí, quando você multiplica por E e I aqui à esquerda, como o I é menor do que J, aquelas entradas da forma JK, elas não vão... Aliás, as da forma KJ, elas não vão aparecer. Vai aparecer só agora, para não zerar, vai ter que ficar só coisas que tem entrada IJ. Então, só vai ficar a entrada IJ de A na posição IJ e vai zerar tudo o resto. Bom, então você chega à conclusão que essa matriz que tem a entrada IJ de Azão na entrada IJ e todas as demais entradas iguais a zero, que isso está no ideal. E a gente supôs, né, por hipótese, que essa entrada aqui é não nula. Bom, como essa entrada aqui é não nula, eu posso multiplicar pelo inverso dessa entrada. Isso aqui é subespaço. Você multiplica pelo inverso dessa entrada, isso continua no ideal. Então, de fato, a matriz EIJ vai estar no ideal. Então, olha só que forte, né? Se você tiver dentro do radical de Jacobson, né, diagonal nula, uma matriz
né, que está no ideal, contido nesse radical, né, e que a entrada IJ dela é diferente de zero, você garante que a matriz EIJ está nesse ideal, né? Então é bastante forte, sim, esse resultado. E ele tem um corolário, eu pus como corolário, mas a gente vai ver que não é um corolário tão imediato assim, né? É que se I é menor do que J em X, né? E e J está em JM e não está em JM mais 1. Tá? Isso aqui basicamente significa dizer que você tem uma cadeia com M mais 1 elementos, começando em I e terminando em J. Tá? Basicamente significa isso. E seja o automorfismo de Lie de X, então a imagem de E e J por φ vai ser um múltiplo escalar de E ou V. Eu coloquei mais Bzão, depois eu me arrependi, porque eu já tinha usado Bzão para a base canônica. Eu devia ter usado outra letra aqui. Daqui de um ponto em diante eu uso Czão. Né? Mas isso aqui vai ter um múltiplo escalar de um certo E, o V, mais alguma coisa aqui. O que importa para mim é que esse E ou V está na mesma potência do radical de Jacobson do que o E e J, e todos os demais, e esse cara aqui está em potência superior. Então só vai ter um aqui que está na mesma potência do radical. Então, como eu falei, corolário entre aspas, porque não é corolário assim, tá? Segue do lema que antecede, tá? A gente usa aquilo para mostrar, e de mais alguns resultados que eu vou apresentar aqui para tentar dar uma ideia de por que isso é verdade. Uma delas, que eu não vou demonstrar, né, é que o ideal de Lie gerado por E e J coincide com o ideal que é gerado por E e J com a álgebra associativa, né, com o ideal associativo da álgebra de incidência. Outra coisa que acontece, isso acontece porque E e J está em J1, tá? Se o E e J não estiver em J1, isso não é verdade, não. Outra coisa que acontece é que a dimensão, né, da imagem desse ideal, né, interseção LK. Eu acho que aqui, eu coloquei aqui, ó. O que é LJ? É o espaço gerado por todos os EUV que estão em J menos J mais 1. Então aqui só entra os caras que estão aqui, que estão em J, mas não estão em J mais 1. Então, se você olhar para a dimensão dessa interseção, isso aqui vai coincidir com a dimensão dessa interseção. Né? E essa aqui é igual a 1. Né? Por questão de ser automorfismo. Onde E e J também está aqui. Ou seja, o E e J também está em LJ. Em LK. Desculpa, em LK. Então, eu falei que minha letra ia ficar mais feia para frente. Se você tivesse entradas PQ, né, e entradas UV, né, pares PQ, pares UV, tais que φ de E e J, a entrada PQ de φ de E e J fosse diferente de zero, a entrada UV de φ de E e J também fosse diferente de zero, e esses dois caras aqui em LK, por aquilo que a gente viu, então tanto a entrada PQ e a UV são diferentes de zero, está no ideal. Então significa que tanto EPQ quanto EUV vão estar nesse ideal. Só que a dimensão dessa interseção é 1. E aqui você tem dois caras que são LI. E que ambos pertencem a essa interseção. Não pode acontecer. Né? Então é por isso que você não pode... Você só vai ter um EUV... Agora já não sei, acho para cá. Acho que vou até mais para trás. Aqui. Por isso que vai ter só um EUV satisfazendo essa condição em JM menos JM mais 1, tá? Deixa eu dar uma acelerada para a gente não... onde que eu estava? Para cá. Isso, aí mesmo. Então, de fato, aquilo ali acontece, dado um EJ vai ter só um único EUV no mesmo LK, de maneira que isso aqui acontece, esse C vai estar em potência superior, e esse cara aqui não vai poder ser zero, ele está em F estrela,
E olha só, a partir desse cara, né, dados I menor do que J menor do que L, você vai ter que φ aplicado em E e L, como é o automorfismo de Lie, eu posso escrever E e L como sendo esse colchete, como é o automorfismo de Lie, entra o φ no colchete, aplica o resultado, por um lado você vai ter sigma IJ, sigma de JL, multiplicando esse colchete, mais um C' em potência maior do radical de Jacobson. Por outro lado, φ de EL vai ser um múltiplo de um certo ERS, eu acho que eu chamei isso. ERS mais uma coisa em superior, com sigma de L diferente de zero também. Olha, comparando as duas coisas, a gente obtém que esse termo aqui tem que ser igual a esse termo aqui. Então não tem jeito, esse escalar tem que ser igual a esse escalar, esse elemento da álgebra de incidência tem que ser igual a esse. Para que isso aconteça, só tem duas possibilidades, né? Como você tem que o colchete de EUV por EPQ dá EUQ se P igual a V, dá menos EPV se Q igual a U e dá zero caso contrário, a gente vai ter que necessariamente ou U menor do que V igual a P menor do que Q, ou P é menor do que Q igual a U menor do que V. Então, só para deixar claro que conclusão que a gente tira disso, se I menor do que J é menor do que L, φ de E e L vai ser sigma de J, sigma de JL, ERT, onde φ de E e J ou vai ser ERS e o φ de EJL vai ser um múltiplo escalar de ST, ou o φ de EJ vai ser um múltiplo escalar de EST e o φ de JL vai ser um múltiplo escalar de ERS, mais coisas em potência maior do radical de Jacobson. Tá bom? O que está me interessando é só aquela parte ali. Com isso, eu sei que acho que até deu o meu tempo, vou tentar dar uma resumida. Ainda teria uns 16 slides, acho. Como φ alto de Lie, a gente pode associar uma bijeção aos elementos da base canônica que estão em J1, neles próprios, onde B é a base canônica de X. Né? Porque, de que maneira? Né? Quando você pega a imagem de E e J, vai dar o múltiplo escalar desse cara que está no mesmo LK, mais outra coisa, você ignora tudo, manda E e J, θ de E e J você define como sendo E ou V. Tá? Isso vai dar uma bijeção, e que bijeção e que propriedades essa bijeção satisfaz? No caso em que φ é automorfismo associativo, né, essa θ de E e J, ela vai te dar E alfa de J, onde alfa é aquele automorfismo induzido de X que gera o alfa chapéu. Tá? No caso em que φ é automorfismo. No caso que é anti-automorfismo, ela vai te dar anti-automorfismo não, né? Que é menos anti-automorfismo, o que vai aparecer é justamente esse a θ vai te dar de E e J vai dar E alfa de J, alfa de I, onde o alfa é o anti-automorfismo associado. Tá? Então, é bem análogo. Deixa eu dar uma passada nisso. Então, no caso de triangulares superiores, já tinha sido estudado antes por Dokovic, e foi mostrado que, para todo automorfismo de Lie, a abjeção θ que aparece ali, ele não considerou essa θ porque naquele caso é um caso mais simples, né? Ela vinha sempre ou de um automorfismo de X ou de um anti-automorfismo de X, tá? Agora, no caso de álgebras de incidência em geral, isso nem sempre vai acontecer. Foi uma das coisas que a gente verificou. Aqui tem um exemplo de por que nem sempre acontece. Você considera esse poset aqui e você pode, por exemplo, pegar uma θ que manda E12 para E24, E24 para E12, E13 para E13 e E35 para E35. Então, se você pudesse pegar uma aplicação nos vértices, né, para gerar a θ, para quem queria a imagem do 1, como θ de E12 é E24, a imagem do 1 teria que ser 2 ou 4. Por outro lado, a imagem de E13 é E13.
Então, a imagem tem que ser 1 ou 3. Mas não tem como ser 2 ou 4 e 1 ou 3. Então, não existe uma aplicação nos vértices que nem ali existe um automorfismo ou anti-automorfismo que satisfizesse isso. Então, essa é uma primeira diferença que a gente percebe com relação ao caso de matrizes triangulares superiores em geral. Eita. Dado o automorfismo de Lie de X, vai ser o único automorfismo fitil de Lie, tal que o fitil faz exatamente isso. A gente vai matar, agora, essa parte que tinha, a gente vai matar, né? Essa parte que não interessava, a gente pode matar, e isso continua sendo automorfismo de Lie. Aí, um primeiro resultado do nosso estudo é que todo automorfismo de Lie é da forma, a composição de um automorfismo interno por um automorfismo desse tipo, fitil, aqui que a gente chama de elementar. Ou seja, basicamente, isso aqui que aparece é decorrente da composição com automorfismo interno, tá? Com fitil. Terminando. Tem uma cadeia aqui maximal. Tá. Como que é a tetagem em cadeias maximais de X? O que é uma cadeia maximal? Uma cadeia na qual você não consegue ter mais elementos inseridos entre dois elementos. Ali está tudo saturado, né? Ou seja, cada cara aqui, esse aqui é coberto pelo que vem depois, que é coberto, não tem ninguém entre eles, né? Essa é a cadeia maximal. E não tem como colocar ninguém depois nem antes. Em particular, esse cara é elemento minimal de X, esse cara é elemento maximal de X, né? E se você olha para as imagens de EI1 e 2, EI2 e 3, até EIK-1 e K pela θ, só acontece uma dentre as duas coisas. Ou preserva a cadeia num certo sentido, ou seja, ou a imagem de EIM e M mais 1 vai ser EJM, JM mais 1, para uma cadeia J1 menor do que J2, então EI1 e 2 vai para EJ1, J2, EI2 e 3, EJ2, J3. Uma cadeia maximal de mesmo comprimento, ou vai trocar, tipo, ou EI1 e 2 vai para EJK-1 JK, EI2 e 3 vai para EJK-, inverte o sentido, né? Então aqui, mas é uma cadeia de mesmo comprimento, só que você vai no sentido contrário. Então a gente chamou um comportamento, quando acontece um dos comportamentos, a gente fala que ela é crescente naquela cadeia maximal, quando acontece o outro, a gente fala que ela é decrescente. Então, naquele exemplo que eu tinha dado, né, na cadeia, a cadeia 1, 2, 4 vai para a própria 1, 2, 4 e nela ela é decrescente. A cadeia 1, 3, 5 vai para a própria 1, 3, 5 e nela ela é, e a θ nela é crescente, tá? Só para concretificar o que estava falando. Então, em cada cadeia ela vai ser sempre crescente e decrescente. A pergunta é se vai sempre existir automorfismo de Lie, Φ. Sim. Se dada qualquer abjeção, né? Agora pega uma abjeção que satisfaz isso, né? Que satisfaz essa condição. Em cada cadeia maximal, ela é crescente ou ela é decrescente. Vai existir sempre um automorfismo de Lie, tal que isso aqui acontece? A resposta em geral é não. Tá? Esse é outro resultado que a gente obteve. E aí, para que possa existir, aparece uma condição meio técnica que a gente chama de admissibilidade. Então, a gente diz que a teta tem que ser admissível. Se ela satisfaz uma condição meio técnica, que lembra um cálculo de integral, a gente suspeita que talvez tenha uma cohomologia associada por trás, mas aí a gente ainda não conseguiu verificar. Ela vai ser admissível. E daí, sim, se ela for admissível, aí sim vai existir algum automorfismo de Lie que induz aquela teta. Ok? Só encerrando. Quando a gente sabe que, para que exista uma teta que não seja admissível, X tem que possuir ciclos, ou seja, tem que existir elementos, né? X1, X2, xk em X, de modo que X1 é menor que X2, que é menor que X3, que é menor que X4, que é menor que XK, que é maior do que X1. Fechou, voltou no X1. Tá? Então, quando existem ciclos, podem existir tetas não admissíveis. Pode. Não quer dizer que vai existir. Tá? Mas é necessário, para que exista, é necessário que o possete contenha ciclos. Voltando a esse exemplo não tem ciclo, então toda teta é admissível. E daí, então, você vai ter 8 bijeções possíveis. Tá?
8 tetas, e todas elas estão conectadas a algum automorfismo de Lie. Era isso que eu queria falar, pessoal. Desculpa, passou ao final meio rápido, se eu perdi muito tempo em alguma parte. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado aí pela apresentação, foi muito didática. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Ô, Ednei, me parece que pode ser que tem alguma ligação aí com teoria de grafos, né? Porque você fala em ciclos tal, e essas muitas vezes os possetes, a ordem pode ser tipo uma árvore, né? Por exemplo, aquele gráfico de Hasse, né? Tem resultados aí especiais também para quando o grafo é de um jeito ou de outro? Então, tem várias coisas que envolvem grupos de cohomologia, né? Então, por exemplo, se o grupo de cohomologia do POSSET, o que é o grupo de cohomologia do POSSET? Essencialmente é o grupo de cohomologia do grafo, tá? Ele é trivial, por exemplo, então todo automorfismo multiplicativo é interno. Então, esse tipo de coisa ia ser somente C, tá? Inclusive, você consegue medir, você pode fazer o grupo de cohomologia te fornece um quociente entre os multiplicativos quocientado pela interseção dele com os internos. Então, um isomorfismo. Aí teve um outro artigo que a gente trabalhou que foi em cima de graduações, né? Então, você tem graduações boas elementares. Você pode induzir essas noções de graduações boas elementares de álgebra de matriz e trazer para a álgebra de incidência. E o que a gente fez nesse artigo foi estender esse conceito de graduações boas elementares para uma família ainda maior de álgebras. Não só de álgebra de incidência. Em qualquer álgebra que tem uma base multiplicativa, e nessa base multiplicativa você tem um subconjunto de idempotentes ortogonais 2 a 2, de modo que, dado qualquer cara da base multiplicativa, existem dois idempotentes, sei lá, dado um cara U, existem dois idempotentes B e C, tais que BUC é igual a U. E isso aí pode parecer bastante técnico, mas, por exemplo, você tem álgebras de representação tipo finito que são caracterizadas por essa propriedade, por exemplo, por satisfazerem essa propriedade, né? E você pode aí expandir para álgebras de grupo, até álgebras de semigrupo e coisas assim, álgebra de Grassmann, né? Até álgebra associativa livre, e então todas elas entram nisso. E aí você consegue definir uma cohomologia lá dentro, de maneira que você consegue definir graduações boas elementares. O que muda é que a definição de graduação boa elementar vai depender da base que você está tomando. Pode ter mais de uma base com essa propriedade. E aí, se você mudou a base, na mesma álgebra, muda quem é graduação boa e quem é elementar. Mas, então, essa base você pode calcular um grupo de cohomologia em cima dessa base, e toda graduação boa vai ser elementar, se somente seu grupo de cohomologia foi trivial. Mais do que isso, você consegue realizar as graduações boas como um grupo abeliano, do qual as elementares é um subgrupo, e o quociente te dá isomorfo ao primeiro grupo de cohomologia que a gente introduziu lá. Então, e aqui aparece uma condição técnica, como que eu falo? Parece uma integral. Por quê? A θ, para ser admissível, você tem que ter um certo negócio que a gente define para cada ciclo que você considera no seu POSSET, isso tem que dar zero. Então, é uma espécie de independência de caminhos. Então, cheira que tem um grupo de cohomologia lá, mas esse grupo de cohomologia não é o grupo de cohomologia do POSSET. A gente sabe que não é, porque a gente constrói POSSETs com um grupo de cohomologia trivial e para os quais existem tetas não admissíveis. Então, uma das coisas que a gente não parou de pensar ainda é, poxa, qual que é o grupo de cohomologia que a gente tem, a gente suspeita muito fortemente que tem, mas a gente ainda não conseguiu encontrar ele. Mas sim, é muito relacionado. E isso é muito assim, você mudou um epsilon na estrutura do POSSET, muitas vezes muda tudo da estrutura da álgebra. É típica coisa de grafo. Tá certo. Beleza, muito bom. Alguma outra pergunta, comentário? Não? Ô Dinei, aí você começou falando lá, né, o corpo, a característica diferente de 2, e aí foi embora.
há uma linha dedicada a corpos de característica prima, diferente de 2, ou uma linha para corpos de característica 0? Então, tipo assim, estudo só em característica 0. Estudo em característica prima diferente de 2, que você tem ganhos ou não. Há essa divisão? Em geral, a gente não tem usado. Tá? Uma coisa que a gente usa mais, que eu não comentei, é que eu coloquei que o X era finito. Uma coisa que a gente usa, uma outra restrição que a gente impõe no nosso estudo é que X seja conexo. Ou seja, isso significa que o diagrama de raça é conexo, como grafo. Isso é interessante porque isso transforma a álgebra de incidência numa álgebra central. É equivalente. Então fica mais fácil de estudar. E também porque se não for conexo, você quebra em componentes conexos e você vai ter uma soma direta de álgebras, cada uma de uma componente conexa. Então, se você estuda o caso conexo, basicamente você estuda todos. Mas, em geral, a característica não dá problema. Ali eu só coloquei mesmo para não ter que definir a linearidade dos dois lados, entendeu? Foi mais preguiça mesmo. Entendi. Tudo bem. Algum outro comentário, perguntas? Não? Então vamos agradecer novamente o Ednei. Legal, muito obrigado aí, Ednei. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Grande abraço aí para vocês. Bom revê-lo. O Ednei e o Guilherme não vai ter apresentação com cavaquinho agora? Olha lá. O Guilherme falou que aposentou o cavaquinho, você acredita? Oh, não! Como assim? Aposentei. Ué. A constante do doutorado aposentou agora? Não,